do dia. Uma das promessas que mais esquenta o meu coração quando eu me dedico aqui à palavra de Deus. Eu quero que você leia junto comigo os versículos 38 e 39 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. A palavra de Deus diz assim: E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso daqui, essa verdade tem que estar sempre cravada no seu coração, guarda ela aí no lugar mais fundo da sua alma, porque muitas vezes nós somos bombardeados com mentiras, o nosso coração se sente pesado, às vezes a gente se sente sem esperança para continuar caminhando, seja porque aconteceu alguma coisa que nos deixou muito triste, seja porque nós pecamos e temos aquela sensação de que não seremos mais aceitos na presença de Deus. Mas aqui Paulo nos revela de uma forma muito bacana aquilo que nos garante. O sangue de Jesus na cruz nos comprou de forma definitiva. Nem o que você fez, nem o que fizeram a você, nada, absolutamente nada, pode te tirar da presença de Deus, pode fazer com que o amor dele diminua. Então se apegue a essa convicção, se apegue a essa promessa e viva firmado nessa esperança. Você pertence ao Pai e nada muda isso. Essa promessa foi selada com o sangue de Jesus na cruz e não há nada no universo que possa mudar essa realidade. Você pertence a Ele e Ele está do seu lado, cuidando de você o tempo inteiro. Que Deus te abençoe. Vive esperançoso, firmado nessa esperança. Até mais. Que está em Colossenses, no capítulo 3, verso 12. Diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Bom, esse texto nos traz a menção, a lembrança de que nós somos escolhidos pelo Senhor, de que nós somos amados e a partir da graça, da misericórdia de Deus, nós somos povo santo de Deus. E a palavra nos diz que devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sim, você deve ter lembrado aqui dos frutos do Espírito, pois só é possível produzir essas características através do Espírito Santo de Deus em nós. E o texto nos diz que nós devemos nos revestir. Isso nos fala de uma atitude diária. Assim como hoje, depois de você ter acordado, você provavelmente trocou-se de roupa. Você tirou o pijama e se revestiu da roupa para sair para o trabalho, para a escola, para o seu dia a dia. Da mesma forma, diariamente, nós temos que nos revestir, nos encher do Espírito Santo de Deus. E as características do fruto do Espírito vão fluir através das nossas vidas. Compartilhar com você o texto bíblico de hoje, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18. E diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Neste texto, a primeira instrução do apóstolo Paulo aos cristãos é que eles estivessem orando em espírito. E você pode estar se perguntando por que ele usou essa expressão. Orar no Espírito é muito mais do que falar com Deus. É ter livre acesso para nos relacionarmos intimamente com Ele. Orar no Espírito é viver uma relação de intimidade, é se deleitar, é ter prazer na presença do Senhor. E quanto mais nos relacionamos, quanto mais buscamos, mais parecidos com Ele nós seremos. Quando somos cheios do Espírito Santo, o caráter de Cristo é formado em nós, nossas motivações se alinham, recebemos uma nova mentalidade cheia de sabedoria e discernimento, até mesmo para apresentarmos nossas necessidades ao Senhor. A oração deve ser uma expressão de sujeição e obediência, na convicção de que a vontade dele é perfeita. Orar no Espírito é orar movido pelo Espírito Santo de Deus.
E nós oramos também em todo tempo, em todas as ocasiões, com perseverança, intercedendo também pelos santos, ou seja, clamamos na consciência de que fazemos parte do corpo de Cristo e devemos clamar uns pelos outros num posicionamento de unidade e amor. Eu costumo dizer que a intercessão é uma grande prova de amor. Que possamos desenvolver essa prática tão transformadora, pois certamente veremos as promessas de Deus se cumprindo em nós e através de nós, para a glória dele. Hoje está em Mateus 28, verso 19. O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos perante um dos textos mais conhecidos da Bíblia, a Grande Comissão. E esse texto resume os principais temas do Evangelho de Mateus. O texto fala de fazer discípulos e há essa ênfase no discipulado neste Evangelho. O texto fala de todas as nações, e aqui a gente se lembra do nascimento de Jesus quando ele recebe a visita dos magos de outras nações. Jesus é o rei de todas as nações no Evangelho de Mateus. Mas eu não sei se você percebeu, nós estamos aqui perante uma impossibilidade, porque o texto começa dizendo vão. E ir exige esse desconforto, esse rompimento, uma ação, uma atitude. É difícil ir. O texto diz, façam discípulos. Digam às pessoas que Jesus é o único caminho. Digam a elas para esquecerem as demais religiões. Façam discípulos de todas as nações. Quantas etnias nós temos neste mundo? Milhares e milhares. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus quer convertidos de verdade. E a pergunta que fica para a gente é como? Como faremos isso? Lembre-se do verso anterior. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, portanto, vão. Então sim, você pode ir, você pode falar de Jesus, você pode fazer discípulos debaixo da autoridade e da companhia de Jesus. Então gostaria de te encorajar no dia de hoje a ir, ser um missionário de tempo integral. Na sua família, entre amigos, no trabalho, na escola, faça discípulos debaixo do poder de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.